Hoje é uma segunda-feira, dia 16 de outubro de 2021. E o Banco Central, como é costume, acaba de divulgar as informações contidas no chamado Relatório Focus, também conhecido como Relatório de Mercado. E a palavra mercado se refere ao fato de que não é o Banco Central quem realiza estas previsões, mas sim um conjunto de colegas economistas que mantém parcerias com o Banco Central, e esses colegas economistas possuem instrumentos muito robustos para a realização destas previsões. Esses colegas economistas que trabalham em bancos, em corretoras, em consultorias independentes, enviam ao Banco Central suas previsões. O Banco Central as recebe e as coloca em ordem crescente e divulga a mediana. Cuidado então, que é a mediana das informações que o Banco Central divulga toda segunda-feira. As variáveis são extremamente relevantes. Taxa de juros, que diz respeito à política monetária, taxa de câmbio, que diz respeito à política cambial. E lembro que taxa de juros e taxa de câmbio são da administração do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, devo lembrar sempre, é o guardião da moeda. É o guardião da moeda. E ele tem tanto a taxa de juros como política monetária, quanto a taxa de câmbio como política cambial. O Tesouro Nacional detém toda a questão da dívida pública e é através do Tesouro Nacional que acabamos tendo informações sobre o resultado primário e o resultado nominal. Então vamos à análise das informações desta semana, lembrando que os modelos utilizados pelos colegas economistas semana a semana vão incorporando novas informações, igual aqueles modelos de inteligência artificial. E ao incorporarem novas informações, algumas variáveis normalmente mudam. Não é o caso, por exemplo, da taxa de juros Selic, que depende das decisões do Copom, do Comitê de Política Monetária, que está no próprio Banco Central do Brasil. Mas, falando em taxa de juros Selic, a previsão para este ano, ao final do ano, é de uma taxa de juros Selic de 8,25%. A taxa de juros está subindo. De um lado, é para tentar conter essa taxa de inflação. E essa taxa de inflação, medida pelo IPCA, está pela 28ª semana em alta. E ela se situa na previsão para 8,69% até o final do ano. Bom, já falta praticamente 3 meses. A verdade é que no acumulado de 12 meses, o IPCA já ultrapassou os 10%. Já ultrapassou os 10%. Então nós temos aqui, com relação à taxa de inflação, uma curva ascendente. Daí a taxa de juros também ser ascendente. E no momento que a taxa de juros se torna ascendente, as remunerações no mercado financeiro também aumentam. Hoje a taxa de juros Selic está em 6,25%. Na próxima reunião do Copom, tudo indica que deve aumentar mais 1 ponto percentual. E na última reunião do ano, mais outro ponto percentual. Ou seja, daí chegamos 6,25, mais 7,25, mais 8,25, que é a previsão do mercado. Mas essa previsão do mercado está fortemente alicerçada nas próprias declarações do Banco Central do Brasil. Mas, olhando outras variáveis, nós temos a taxa de câmbio. A taxa de câmbio nesses últimos dias está com extrema volatilidade, ela está
já num crescente, se aproximando de R$ 5,60. Isso no comercial. No turismo vamos colocar uns 10 centavos ou 12 centavos a mais. E o que temos é um grave problema fiscal, e uma demora para a tomada de decisões no tocante às privatizações, no tocante às reformas, tanto a tributária quanto a administrativa, e isso acabou fazendo com que o dólar atingisse níveis extremamente elevados. Eu diria, sintetizando, que o dólar tão elevado, e tende a se elevar ainda mais, é fruto das incertezas que estão sendo geradas devido ao fato de que o governo está dando o calote em precatórios, que é dívida pública, dívida do governo, e está com sérias intenções para furar o teto de gasto. Tudo isso acaba fazendo com que o dólar aumente, e ao aumentar o dólar, o índice de preços ao produtor, que está fortemente relacionado com o setor externo, isso lá do IGPM, acaba sendo influenciado pelo dólar, e há um repasse do preço do atacado para os preços de varejo, e isso acaba fazendo com que a inflação se torne mais elevada. É verdade que a taxa de inflação, como já disse anteriormente, está aumentando em outros países também, mas no nosso caso há uma forte responsabilidade das autoridades. Então, devido ao fato de que o câmbio está aumentando, devido às incertezas políticas, incertezas econômicas para o ano que vem, que estão sendo já colocadas na mesa, se na média dos últimos 10 anos crescemos 0,8%, por que em 2022 iríamos crescer 1,5%, como está sendo colocado aqui no próprio relatório Focus, um crescimento de 1,5%. Provavelmente isso não vai ocorrer. Muitos colegas economistas, diga-se de passagem, estão prevendo até uma recessão para o ano que vem. Ou seja, as informações contidas nesse relatório Focus, elas para 2022, pouco a pouco irão sendo modificadas para baixo, infelizmente para baixo. E infelizmente porque não vamos ter condições estruturais para trazer de volta aqueles milhões de brasileiros que perderam seus empregos. Aliás, devemos frisar que no mercado há vagas para determinadas categorias, principalmente para aqueles que estão relacionados com a tecnologia da informação. Há muita vaga e excelentes salários. Então, principalmente para os jovens, vejam com cuidado a sua decisão de profissão e escolha aquelas profissões que tendem a ser mais duradouras no futuro. Se nós olharmos o IGPM, a previsão do IGPM está em 17,50%. Esse índice é um índice terrível. Esse índice ele acaba arruinando inúmeras famílias, milhares de famílias. Principalmente se levarmos em conta que ele é o índice que atualiza os contratos de todo o sistema financeiro da habitação. No sistema financeiro da habitação se utiliza uma tabela chamada tabela Price, que tem juros capitalizados, ou seja, há juros sobre juros, e também, infelizmente, utiliza o IGPM, que nesses últimos anos tem dobrado o valor das prestações. E muita gente está perdendo o imóvel por não ter condições de pagar o valor da prestação. No caso de inquilinos que moram de aluguel, às vezes eles conseguem
uma negociação com os proprietários, de postergação. Via de regra, o proprietário não muda o valor, mas dá uma bonificação ao longo de um determinado período de tempo. Bem, se nós olharmos os resultados da balança comercial, temos uma previsão de 70,25 bilhões de dólares e um investimento estrangeiro direto previsto em 50 bilhões de dólares. Até o próximo relatório Focus, analisado por mim, que sou presidente da Ordem dos Economistas do Brasil.